Na nossa quarta aula de introdução aos relatórios, nós vamos falar sobre alteração e criação. É ideal que você tenha o Simac treinamento instalado, ter participado dos treinamentos parte 1 conceito e parte 2 configurações e cadastro realizado de clientes, fornecedores e produtos. Além disso, manter o seu sistema atualizado. Para isso a gente tem um roteiro padrão, você acessa o link que está na sua tela, baixa o conteúdo das pastas executáveis e executáveis CDS, copia nas pastas que são necessárias e executa o SY atualiza. Para isso, vai ser dado tempo de 15 minutos. Como padrão, antes da gente falar diretamente sobre a criação e alteração dos relatórios, vamos ver algumas características do sistema. Em primeiro lugar, a tela de alteração e de inclusão são parecidas, são a mesma tela, o que facilita muito o manuseio de informações, facilita muito você visualizar qual tipo de relatório você quer criar. Você já sabe como que funciona a alteração e como que aquele relatório vai sair com aquelas informações que ele já tem pré-selecionadas. Ou seja, você consegue visualizar de uma forma palpável a forma que o relatório já sai e alterar poucas coisas para incluir apenas aquilo que você quer e criar um novo relatório. Há a possibilidade de clonar os relatórios, que é justamente o procedimento onde você adiciona alguma coisinha simples, mas sem perder o relatório que você já tem. Você cria um novo relatório em cima de um que já existe. Você pode alterar configurações de impressão para adequar melhor as informações para aparecerem aí na impressão do seu relatório. Então, abrindo aqui o sistema, ó, se a gente vem em relatório, clientes, análises, observe que quando a gente manda alterar, tem algumas opções aqui, ó, dizendo a quantidade de linhas, vai aparecer na impressão, a orientação se é normal, retrato ou se é paisagem, qual tipo de impressora que está se utilizando, se é gráfica ou matricial. E aí, se for esse relatório de filtro fixo, é justamente aqui também que ele fala sobre o nivelamento. Mas, como a gente estava falando aqui, nós temos algumas opções de impressão, para que também nada seja cortado, né? Apareça todas as informações no seu relatório quando você imprimiu. Voltando aqui ao slide, nós temos filtros e faixas de informações inteligentes que se adaptam à categoria de relatório que se deseja emitir, ou seja, é parecido com aquilo que a gente estava falando sobre a alteração dos relatórios ter opções que fazem parte no cadastro ou de cliente, ou de fornecedor, ou de estoque. É praticamente a mesma coisa, só que aqui se trata de, antes de você fazer a emissão, ele vai te dar opções de separar as informações de acordo com coisas que são afim, coisas que têm a ver com aquele relatório que você está querendo emitir. E aí, eu coloquei aqui uma observação. Nem todos os relatórios apresentam as opções alterar e incluir. Geralmente, os sem filtro e de filtro fixo que tem essa possibilidade. Até porque, no treinamento de número 3, quando a gente falou sobre os relatórios que têm filtros e parâmetros configuráveis, lembre-se que você altera essas coisas e manda salvar e ele já aparece como relatório novo. Tá? Então não tem essa opção alterar e essa opção incluir. Você simplesmente edita e salva. Então vamos ver aqui cada um dos itens que nós temos como opções para alteração e inclusão. São eles: títulos, ordenações, faixas de análise, itens especiais para análise, informação para quebra de página, configurações da impressora e filtros adicionais de dados. A configuração da impressora a gente já visualizou, né? Mas vamos ver as outras opções aqui agora. Então, em primeiro lugar, estava escrito que para alteração e inclusão, como a gente falou na mesma tela, uma das opções que vai aparecer vai ser o título. Aqui é onde nós vamos colocar o nome do relatório. Depois aparece qual a forma de ordenação, se as informações vão ser ordenadas por nome, código, CPF ou CNPJ. Lembrando que se eu for incluir ou editar algum relatório de um outro tipo, todas as informações vão se adaptar àquele tipo de relatório. O sistema é inteligente. Para que essa ordenação aqui seja seguida, é necessário que esteja
desmarcado aqui, ó, define ordem ao imprimir. E aí automaticamente ele ordena por nome. Mas se tiver marcado essa opção define ordem ao imprimir, ele ignora a ordenação básica, e aí quando você apertar padrão do usuário, aí sim ele ordena por nome. Outra opção aqui, faixas de análise. O que são as faixas de análise? São informações que você vai selecionar antes de fazer a emissão do relatório. Ou seja, se eu selecionar aqui data da última movimentação e selecionar também limite de crédito, na hora que você for emitir o relatório, ele vai te pedir para colocar uma data, uma faixa, um período de tempo, que ele vai mostrar só as movimentações dentro daquele período, e também ele vai pedir que você diga um limite de crédito de 1 a 10 mil, de 10 mil a 50 mil, de 50 mil a 1 milhão, você vai definir. Aqui o limite são 3 faixas de análise. Nós temos alguns itens especiais e é importante frisar o seguinte: quando você seleciona aqui itens especiais, ele automaticamente vai fazer a seleção desses filtros. Ele não vai pedir para que você determine a faixa, como acontece aqui na análise por faixas. Análise por itens especiais. Se eu marquei mulheres, ele vai mostrar só mulheres. Se eu marquei nota fiscal fora do estado emite, ele não vai mostrar as que não emitem. Se eu marquei frete pelo emitente, ele já não mostra frete pelo destinatário. Esses filtros eles acontecem automaticamente, o sistema não vai te confirmar. Se o dado não existir, vai aparecer dados não encontrados. Temos aqui também a opção de definir a quebra de página. Eu posso colocar, por exemplo, a cidade. E aí, se aqui tiver selecionado define quebra de página ao imprimir, vai ter uma opção padrão relatório, selecionando ele usa cidade. Ou então eu posso colocar alguma outra. Geralmente essas opções vão ficar marcadas, né, por padrão, por default, todos os relatórios do sistema vão ter essas opções aqui marcadas. E aí nós temos a configuração de impressora, que nós falamos agora há pouco, e filtros adicionais de dados. Então esses filtros adicionais de dados, eles aparecem quando eu dou um clique aqui nessa opção filtrar. E aí ele vai me dar os filtros adicionais que eu posso selecionar de acordo com o tipo de relatório que eu quero emitir. Então aqui, ó, pessoa física, pessoa jurídica, titular em convênio, unidade da federação, isso aqui é relacionado a clientes. Se eu sair e ver aqui em produtos, tabelas e análise, quando eu mando alterar o relatório, os filtros vão ser diferentes. Vamos dar grupo, subgrupo, marca, fabricante, então são outras opções. É o que nós falamos, reforçando, frisando um argumento importante de vendas. O sistema ele é inteligente, ele é dinâmico, ele se adequa ao tipo de relatório, assim como ele é extremamente customizável. Então, voltando, esses são os itens que a gente acabou de ver. Título, que coloca no nome do relatório, ordenação, e lembrando que é justamente quando a gente mandar alterar ou incluir, que vamos selecionar também o nível do relatório. E aí nós temos a opção de clonar o relatório. Observe que quando nós escolhemos clonar um relatório, nós deixamos de editar o relatório que estava selecionado anteriormente e passamos a editar um novo. Ou seja, a primeira coisa que é obrigatório fazer é alterar o nome, né? Porque senão você não vai conseguir salvar o relatório que você está criando, porque ele vai estar com o mesmo nome do relatório que você estava editando antes. E daí para frente são as mesmas configurações da alteração. Então, visualizando aqui no sistema, se eu vou aqui, ó, em fornecedores, análises, aí pego fornecedores em geral ativo, mando alterar, só que esse relatório que eu tenho, eu já gosto dele, eu quero cloná-lo. Eu vou colocar aqui ativos com nome de fantasia. Eu seleciono aqui nome de fantasia, adiciono as informações que estão sendo passadas, tiro algum aqui que acho que não me interessa, por exemplo, a inscrição estadual, e mando salvar. Ele vai me dizer que a quantidade excede o limite da impressora, então vai cortar algumas informações.
Então eu vou tirar aqui também o código e mandar salvar esse relatório novo que eu clonei. Eu retorno e aqui está o meu novo relatório. Como eu selecionei, aparece o nome de fantasia, não aparece o código, não aparece mais a inscrição estadual. Então, voltando, é assim que funciona a clonagem, muito simples e muito prático. Agora está na hora do nosso treino, né? Você vai pegar aí e criar, incluir 3 relatórios. Você vai criar um relatório de análise de cliente, um relatório de análise de fornecedor e um relatório de análise de produtos, com as informações que achar mais devidas para a emissão desse relatório. O tempo previsto é de 15 minutos. Esperamos que você tenha aprendido bastante com essa introdução aos relatórios. Já consiga agora fazer o discernimento de quem vai conseguir visualizar ou não algumas informações, de quem vai conseguir acessar ou não os relatórios, quem só pode visualizar, quem também pode editar, se vai aparecer o painel de abertura ou não, e também já customizar algo que é tão importante, a gente vai ouvir falar tanto durante todos os treinamentos sobre relatório,